Olá pessoal, como vocês estão? Pessoal do canal. Então, é o seguinte, eu vou falar sobre o primeiro carro, né, adquirido em leilão que eu comprei, né? No caso, eu fiz o vídeo desse carro, mostrando o carro e tudo e tal. Foi um vídeo feito assim meio na correria, meio com pressa, estava calor no dia. E ficou meio incompleto esse vídeo, porque eu não expliquei direito como é que foi, como é que deixou de ser, né? Coisas de se compensou, se tive dificuldade, né? Porque eu não sabia como é que funcionava, que é a primeira vez que eu ia num leilão comprar um carro. Quer dizer, eu ia ver primeiro, né? Na verdade eu nem fui para comprar o carro, eu fui para avaliar, ver como é que funcionava os lances, para depois, talvez numa próxima visita ao leilão, eu fazer a compra. Mas deu que eu acabei comprando o carro. Então foi assim, eu vou postar esse vídeo logo depois que esse aqui sair, eu vou postar ele mostrando o carro e as coisas que eu falei lá, que eu mostrei do carro. Foi assim, eu assisti alguns vídeos de outros youtubers aí a respeito de leilão, né, carro e tal, e me interessei por aquilo, achei interessante, achei que poderia de repente pegar um carro num valor razoável, um carro bom, né, e talvez eu até ganhar um dinheiro com isso, né, fazer um negócio, né, de repente formular um negócio para mim, comprando veículo de leilão. Primeiramente, eu assisti os vídeos dessas pessoas que têm canais, né, no YouTube, e fiz uma lista. Aí peguei o nome de leiloeiro e tal, e esse leiloeiro que eu fui foi o Freitas, né? Então, aí o que acontece? Eu fiz uma lista, eu fui até o site do leilão Freitas, né? Cadastrei lá e tal, coloquei meus dados lá, porque também você tem a possibilidade de comprar online, né? Só que agora eu não sei como é que tá, né, esse negócio de pandemia aí, eu acho que é só online. Mas na época que eu comprei, que foi finalzinho de 2018, você poderia ir presencial lá, né, para comprar o carro presencialmente, não só online. E eu peguei, olhei lá a página que tinha, que aqui, eu tô aqui em Campinas, São Paulo. E aqui tem um leiloeiro aqui, Freitas, aqui em Santa Bárbara, que é uma cidade a 30 km, 35 km daqui. Então eu fui no site, peguei todos os carros que eram dos preços que eu me interessava, né? Que eu tinha o dinheiro para comprar e pagar as taxas e achava que era um valor inicial bom para dar, né? De preço. E fui anotando. E os carros que me interessavam eu anotava numa folha, marcava a tabela FIP, puxava a tabela FIP, marcava do lado a tabela FIP, o ano do carro, o modelo, flex, né, no caso, o carro, a cor, né, e marcava o número dele lá do código que tem lá no lote. E colocava lá o valor até quanto eu poderia chegar no lance daquele carro. A partir daquele lance que eu colocava o limite, já não compensava mais aquele carro, né? Assim eu deduzi fazendo isso. E fui fazendo, peguei vários carros lá, sei lá, uns 15 a 20 carros, 15 carros mais ou menos, nessa base. Aí chegou o dia de ir pro leilão, né? O dia para ir pro leilão, o leilão lá era, acho que abria acho que era 8 horas da manhã, ia até as 10 e depois começava o leilão. 2 horas para você ver os carros, para você avaliar o carro, olhar, tal, olhar o motor. Claro que no leilão você não liga o carro, você não anda com o carro fica parado, com a tampa do motor, ela é aberta, né? O porta-malas, se eu não me engano, não abre, fechado, e o carro é todo fechado. Você só vai visualizar assim, dá para ver. Todos os defeitos graves dos carros vem denominado ali tem um papel, né, uma folha de papel, falando o ano do carro, tal. Se ele é um carro de financiadora, né, recuperado de financiadora, porque tem os carros que é de acidente, né, pequena monta, é um batidinho no para-choque, um batidinho no para-lama, uma batidinha no tampa traseira, coisa leve, que isso não vai constar no documento quando o carro for feito, passar o seu nome, não vai constar nada disso. Não vai constar esse acidente. Aí já tem média monta e grande monta, que aí já é outro padrão, aí já consta no documento lá, sinistro. Quando o carro é sinistrado dessa forma aí. E o carro de leilão de financiadora, ele não consta no documento que tem passagem por leilão,
Qualquer tipo de problema. É como se fosse um carro qualquer que você comprasse na rua. O único detalhe, quando você puxa a cautelar, vistoria cautelar, aí vai aparecer que ele passou por leilão. Isso acontece. Mas ele não deixa de ser um carro bom ou ruim por esse motivo. Tem carro bom, né, no leilão, ótimo, e tem carro ruim e péssimo. Tudo vai de você analisar as informações que estão lá na cartilha que eles te dão lá, te dão um caderninho que vem tudo falando sobre o carro lá. Se tem problema no motor, cabeçote, tá fazendo barulho no cabeçote, a parte de direção hidráulica tá ruim, tá vazando. Essas coisas mais graves eles falam tudo, entendeu? Não vai falar assim, tem uma bucha ali da suspensão ruim, um terminal de direção ruim, tá desalinhado, que mais? A bateria tá ruim, mais coisas assim, tipo motor partida, coisas que fazem mesmo o carro funcionar, isso vem denominado ali. Se foi mudado o chassi, se foi remarcado, o chassi está enferrujado, se tiver uma ferrugem no chassi, eles vão te avisar lá que está enferrujado o chassi. De repente não é nada, é só fazer uma limpeza e o número volta normal lá, entendeu? Aparece normal. Só que você tem que ficar atento às informações que tem nesse livrinho que eles te dão, que você pega lá na hora, e também no site fala também lá no lote lá, as informações também falam. Então, agora eu vou falar a minha experiência, como foi, né, na compra, no dia, o que aconteceu e os detalhes, né? Então eu fiz essa anotação toda, o caderninho, a folha que eu fiz, preenchi, e aí começou a visitação. Entrei, né, não sabia meio como funciona, porque é a primeira vez, eu já vi, né, os carros lá, tal, que eu tinha anotado na folha, tal, bonitinho. Aí fui olhando os carros, quer dizer, primeiramente que eu olhava no carro, a aparência do carro, olhava a aparência dele, se estava riscado, algum batido, algum amassado, para-choque quebrado, tal. Era o primeiro passo para me olhar o carro. Segundo passo, o carro estava bonito, tal, estava do jeito que estava nas fotos, não tinha muito detalhe. Aí eu ia para o motor, tirava a vareta do óleo, conferia o nível do óleo, via se o óleo estava naquela coloração amarela, né, numa coloração que não estava aquele óleo preto. Olhava o sistema de arrefecimento, se estava com líquido de arrefecimento, que geralmente é amarelo, ou vermelho, ou verde, se estava com pretinho, se estava bonitinho ali o cofre do motor, com todas as mangueiras ali, estava tudo original, não tinha muita coisa mexida, vazamento de óleo, entendeu? Olhava toda essa parte da direção ali, da parte da direção, e olhando todos esses detalhes. Depois olhava assoalho, né? Descia, dava uma olhada, levei um papelãozinho, alguma coisa, dava uma olhadinha por baixo do assoalho, ver se não tem ralado, se não tem buraco, alguma coisa ali, algum amassado, coisas graves, né? Olhava lá por trás do porta-mala, aí já olhava mais assim, mais internamente, tentava ver alguma coisa internamente, banco, painel, essas coisas. Se tinha parede de som, se não tinha, olhava o escapamento, se não estava sujo de óleo, se não tinha aquela coisa preta do óleo, né? Que poderia dar um sinal que o motor estaria, tipo, queimando o óleo, como se fala, né? Fumando, né? Aí, após isso, eu assinalava lá, bom, o carro está bom, esse carro eu posso dar lance nele, ele está bom. Assinalava que sim, fazia um sinal de correto. Aqueles que eu via que não estavam igual às fotos e aparentemente não estaria muito bom pelo valor que estava pedindo lá, e tinha algumas coisas ali que não me desanimava, eu colocava um X, eu cancelava, não ia dar lance naquele carro. E foi assim sucessivamente, eu olhei todos os carros e tal, e aí vamos lá, né, vai sentar lá, tal, nas cadeiras, aí vai ter o painel, o leiloeiro lá falando, vai falar o número do lote e tal, e aí você começa a ficar tenso, porque você fica tenso ali na hora, porque imagina você comprar um carro, mas você não andou nele, você não experimentou, não sabe como é que está a direção, o freio dele, o barulho do motor e tal, e você fica tenso. E aí começam os lances, tal, 200 e 200, né, a maior parte dos carros, ou até de 500, quando os carros são mais novos e mais caros. E aí o que acontece? Eu comecei a olhar para os primeiros 5, 2, 3 carros, eu não falei nada, fiquei quieto, só olhando para ver como que funciona. Comecei a dar uns lancezinhos,
sabe? Assim, chegava no limite que eu tinha, aí chegava no limite do valor que eu coloquei lá, porque eu coloquei valor de tabela FIPE, coloquei o valor de mercado, para mim ter uma noção. Ninguém vende carro e nem compra carro por tabela FIPE, né? Nos dias de hoje, ninguém compra. Né? 2 anos atrás, ninguém compra também. Só que a tabela FIPE tem um parâmetro para você entender lá valores, né? Quanto está saindo esse carro com relação à tabela FIPE, quanto está saindo esse carro com relação ao valor de mercado que o pessoal vende por aí. Então você tem que ter um parâmetro da onde chegar, da onde começar e da onde parar. Então quando eu chegava naquele limite, eu já eliminava aquele carro. Bom, esse carro aqui não vou continuar mais, não vale a pena. Ele vai sair quase no valor de um carro aí fora que você experimenta, que você anda, que você leva no mecânico e tudo. Então já não compensa mais. É assim que tem que ser o carro de leilão. Você não pode ultrapassar um valor que ele custa, chegar perto do valor que o carro custa aqui fora, porque senão você compra um carro aqui fora, entendeu? Um carro que você possa levar no mecânico, que não vai ter passagem de leilão, que é um carro que tem manual, geralmente, tem todas as revisões ali e tal, então não compensa. Bom, chegando mais para o meio do leilão, eu estava vendo que não ia conseguir, porque tem pessoas que se empolgam, esse que é o problema do leilão. As pessoas que são assim inexperientes, elas se empolgam, elas vão para o leilão, vê um carro lá no site, avalia aquele carro pelo site e vão para o leilão assim, esse carro é meu, eu vou comprar esse carro é meu, não importa o que acontecer, esse carro é meu, eu quero esse carro. E não é assim que funciona o leilão. O leilão não é para você ir lá, já colocar na cabeça que aquele carro vai ser seu, você vai comprar de qualquer jeito. Você vai comprar o carro se ele realmente, o valor dele for um valor interessante, for bem abaixo da tabela, abaixo do preço de mercado. E o carro está em perfeitas condições, pelo menos ali o que está te informando ali no visor ali, no para-brisa, e o que você viu do carro. Você não pode se empolgar e deixar fugir a razão da sua mente, entendeu? Você tem que ir focado. E aí eu pensei até que, falei assim, eu acho que eu nem vou comprar nada hoje, eu vou só ficar aqui para poder tirar minhas dúvidas, ver como é que funciona. Na próxima eu venho com mais convicção para comprar um carro. Inclusive foi eu e meu irmão, né? Eu perguntava para ele, ele me dava algumas opiniões, tal, ali a gente conversando. E aí foi indo para o final do leilão, acabou no fim. Chegou, todos os carros que eu tinha, praticamente todos os carros que eu tinha escolhido, não deu certo de comprar. E aí veio aquela ansiedade de você estar no leilão e precisar comprar um carro. Mas eu fui um pouco ansioso, não vou negar que eu fui ansioso na hora, que eu poderia ter deixado para o próximo leilão para comprar um carro. Porque aquilo ali seria como experiência, né? Mas aí chegou esse Sandero aí. Ele era de valor de tabela 22.600. 22.700, o valor de tabela dele. E foi chegando o momento, no leilão, eu comecei a dar uns lances. Ele estava, eu acho que o primeiro lance que foi colocado para dar nele era 12 mil reais. Então é um valor, metade do valor do carro. E o carro estava bom, estava com 74 mil quilômetros, eu tinha visto o carro. Mas eu não gostava muito de Renault, assim, eu tinha meio que, eu tinha assim meio preconceito com as marcas francesas, mas a Renault, principalmente com o Peugeot, né, e Citroën. A Renault eu não tinha muito, mas tinha. E aí, como o carro estava muito bonito, estava muito liso de lata, e um motorzinho limpinho, todas as marquinhas originais, o selo, só 2 pneus que estavam mais ou menos meia vida, os de trás, os da frente eram novos. Eu me interessei por esse carro. Falei, pô, eu vou dar lance nesse carro. E comecei a participar, era 200 e 200. Chegou uma hora que o lance do carro chegou em 16.600. E eu fiz uma oferta de 16.800. E, por minha surpresa, parou por ali, né? Então, quer dizer, eu ganhei a oferta, eu ganhei o lance. Na hora me deu um calafrio, me deu um nervosismo, porque a gente fica, né? Porque eu não liguei o carro, não sei como é que aquele carro tá. E é a primeira vez que eu compro um carro, entendeu? E é um dinheiro que você, suadinho ali, um dinheiro que você custou para arrumar. E de repente esse dinheiro você pode ficar com medo de perder aquele dinheiro, de ter feito um mau negócio. Mas tudo bem, finalizou, veio uma pessoa até mim, né? Ele deu o lance para mim. Veio uma pessoa com um documento lá, uma folha, eu preenchi meus dados ali e tal. E outra coisa, quando você vai preencher os dados lá,
na folha que vai sair o documento, você tem que preencher com a pessoa que vai sair o documento. Ali já sai o recibo preenchido no nome daquela pessoa que você designa ali, entendeu? Eu pus minha esposa, né, no caso. E aí eu dou um cheque calção para poder falar que o negócio está fechado, que é meu aquele carro, que eu vou pagar. E ao final do dia, ou no outro dia, você faz a transferência, né? Tira a cópia daquele tudo ali e envia para eles. E beleza, tudo finalizado, o coração tremendo, passei perto do carro depois, né? Que eu já tinha finalizado, olhei o carro de novo com medo, né? E aquela ansiedade de levar o carro embora, só que não pode, né? Porque você tem que pagar, efetuar o pagamento, e os documentos do carro também muitas vezes não estão ali. Então eu fiquei de pegar o carro no fim da semana. E no fim da semana, acho que foi sexta-feira, né? Eu peguei a minha Fiorino que eu tenho e fomos até o local. Levamos álcool, né? Levamos etanol, porque geralmente quando você vai pegar um carro no leilão, ele está sem combustível. Muitas vezes tem combustível, mas a maior parte das vezes não tem combustível, a bateria está ruim, não pega, você tem que levar um cabo de chupeta. Ou muitas vezes é melhor você levar uma bateria, entendeu? Para você colocar no carro, porque muitas vezes a bateria nem dá carga, nem consegue fazer o carro funcionar. Então, o carro elétrico todo, então muitas vezes a bateria não consegue nem, ela tá morta, a bateria ela não reaviva de novo, né? Então é melhor você levar uma bateria e combustível, né? Melhor você levar. Verificar os pneus, né? Se os pneus não tá murcho, de repente o pneu está murcho totalmente, você vai ter que levar um pneu para trocar, ou alguma aquelas bombinhas que você põe na bateria para encher o pneu. E é bom se precaver, né? Porque você não ligou o carro, muitas vezes pode dar algum problema e tal. Aí quando chegou no dia de retirar o carro, então a gente foi até lá buscar o carro. Chegando lá, o documento não tinha liberado o documento ainda. Porque tem esse negócio também que pode liberar o documento, demorar aí uns 15 dias para liberar o documento. Mas eu falei, eu vou levar o carro de qualquer jeito e vou andando com o carro. Claro que é uma situação que você está correndo um risco. Naquela época, né? Porque você está andando com um carro sem documento, você pode ser parado no Abrites e o seu carro ser apreendido. Mas eu arrisquei, a cidade é próxima aqui, eu arrisquei. Quando chegou lá fora, que a gente retira o carro, meu carro não veio, ele não pegou, ele veio empurrado. E já me deu calafrio isso daí, né? O carro vem empurrado, você já tem calafrio. Porque você imagina, nossa, por que o carro não pegou, né? Tá vindo empurrado e tal. Chegou lá fora, paramos o carro, infelizmente eu não tenho esse vídeo, né? Fazendo todo o procedimento lá de fazer o carro ligar e tal, não tem esse vídeo, infelizmente. Eu vou até procurar ver se eu gravei, mas eu acho que eu perdi esse vídeo se eu gravei ele. E aí o que acontece? Tentamos fazer chupeta lá, colocamos, né, a energia na Fiorino e lá o cabo, tentamos fazer pegar e não pegava, não carregava a bateria, que a bateria estava totalmente descarregada, ela estava morta. Quando eu fui, depois de um tempo, consegui dar a partida no carro. Quando eu dei a partida no carro, o motor levantou, o motor fez um barulho estranho. Sabe quando você vai dar a partida no carro, o motor faz, dá aquele barulho estranho e levanta, o motor levantou um pouco assim do cofre ali. Eu falei, nossa, o que será isso, né? Já imaginei o pior, né? Eu falei, nossa, meu Deus, o que aconteceu ali? Aí depois ele pegou normal, ficou funcionando, sem barulho, sem nada e tal. E a gente conferi tudo, né, certinho, coloquei combustível nele e tal. E ele estava totalmente sem combustível, teve que colocar uns 5 litros nele aí para ele, né, pegar. Ele pegou, deu um tempinho ali, vi que a bateria não voltava, mas ele estava oscilando um pouco, né, a iluminação dele, porque a bateria já estava morta, era pequena a bateria para o carro. Mas o carro estava perfeito, silencioso, ar-condicionado funcionando, direção boa, estava perfeito o carro, né, tudo funcionando, tudo certinho, ar-condicionado. E fora aquele detalhe que o motor levantou para cima assim e fez aquele barulho que me encucou um pouco, mas eu falei, bom, o funcionamento está perfeito. Quando eu cheguei em casa, vou ver. Aí liguei o ar-condicionado, tudo certinho no meio do caminho, vim testando ele, o freio, tá, tudo bom. Aí viemos embora, chegamos em casa, parei ele, aí fui verificar tudo certinho e tal. Aí comprei uma bateria, coloquei nele, né, que foi um gasto. Os 2 pneus de trás estavam meio ruinzinho também, depois coloquei 2 pneus remold atrás, né, aro 15, né. Não queria gastar muito no carro, porque o intuito dessa compra era vender e ganhar dinheiro com esse tipo de trabalho, né.
Comprar o carro no leilão e vender. Aí depois demorou um pouco o documento vir, eu fiz a transferência naquele dia e tal, consegui retirar o carro na sexta-feira, né? Foi na quarta, tirei o carro na sexta, não precisou de guincho, nada, ele vinha andando normal. Aí fui verificar o que era aquilo lá que o motor oscilava, levantava, né? Quando você engatava o primeiro, o motor levantava. Entrei por baixo do carro e verifiquei que o coxinho dele de câmbio de motor ali é uma barra assim. Depois eu tenho um vídeo também, eu trocando essa peça, que eu vou postar também. Uma coisa simples, barata e fácil de resolver, e eu resolvi fácil, não paguei nada para ninguém, só paguei a peça, é claro. E eu mesmo troquei em coisa de 15 minutos, 20 minutos. Não gasta mais que isso. Aí que a bateria, né, que eu também coloquei, e foi e documentação. Esse carro saiu para mim, lá eu paguei 16, o preço de lance dele, 16.800. Ajuntando taxa lá do leiloeiro, 5%, mais taxa de manutenção, documentação, tudo no meu nome, saiu por 17,5. 17,5. Não é um valor, hoje seria um valor ruim esse valor. Na época foi um valor bom. Por quê? O carro de tabela valia 22.700. Eu paguei nesse carro 17,5. Carro com 74 mil quilômetros, não tinha problema algum, só esses dois problemas que eu falei para você. Então, nem correia dentada eu troquei dele, porque ele estava com 64 mil, geralmente é 70 mil que troca a correia dentada. Nisso, o meu entendimento, vou passar para vocês, o que foi? Eu peguei esse carro, fiquei com ele acho que menos de 2 meses. Eu vendi esse carro por R$20.500, eu vendi esse carro. Aí fala, mas pô, o que ganhou 3 mil no carro, tal, muito pouco e tal. Por tudo que foi a primeira compra, daquele jeito que foi, tenso, comprei um carro que eu acabei não estava muito na minha lista para comprar. Era um carro que eu tinha meio assim, receio, né, Renault e tal. Foi excelente. Por quê? Comprei o carro, usufruí dele por uns 2 meses, eu acho. Né, usei ele e depois vendi ele e ainda lucrei R$3.000, né? R$3.000 eu lucrei nesse. Não 3 mil, né? Foi menos 3 mil, foi uns 2.700 mais ou menos, porque teve a bateria, a peça lá, por aí, 2.700, 2.800, essa base aí. Mas pela experiência que eu tive, foi ótima, né, assim. Então, final de tudo, vou passar para vocês o feedback, como, né, o que eu achei dessa compra e dessa venda. Então eu vendi o carro por 20.500, comprei ele por 16.800, gastei com documentação e bateria e tal, ele saiu para mim por 17.800 mais ou menos. Então eu ganhei 17.800. Eu ganhei mais ou menos 2 mil, mais ou menos. Então, o feedback é esse que estou passando para vocês. Não deu um lucro exorbitante, né? Não é o lucro melhor do mundo e não é o pior do mundo. Mas comprei o carro, né? E saiu para mim 17,5 lá com documentação e a parte do leilão paga, né? E a bateria e mais 2 pneus remote e a peça lá. Então ele saiu para mim 2.700 de lucro. Vendi por 20,5, 20.500. 2.700 de lucro. Tirando de tudo o que aconteceu, o modo que eu comprei, que não era o carro que eu queria, não tinha escolhido aquele carro especificamente e tal, deu uma apavoradinha lá na hora, me deu uma empolgada, mas tive pouco trabalho com ele, não tive quase nada de trabalho com ele. Só aquela peça que eu troquei, que eu vou pôr o vídeo, né? E mais os 2 pneus remote e a bateria. Então quer dizer, compensa ou não compensa o carro de leilão? Vai compensar o carro de leilão se você fizer o que eu fiz. Analisar tabela FIPE, preço de mercado, condições do carro. É uma série de fatores que você tem que pôr tudo na balança. Chegar no leilão, não apavorar, não pensar que aquele carro é seu, que ele vai ser seu se o valor dele compensar para você comprar. Se você for comprar um carro para você usar, é muito negócio, né? Dependendo do valor que você pague. Se você for comprar um carro para usar, para fazer um Uber, um aplicativo, ou trabalhar com aquele carro, fazer entregas, né, da log, fazer entrega aí de iFood, porque tem os, né, de carro, né?
ou esses aplicativos aí de entrega. Produto de e-commerce e tal, entregar com ele, vale muito a pena. Passeio, usar para passeio. Compensa. Muitas das vezes, a maior parte das vezes vai compensar. Agora, para vender já é outros 500. Para vender, você tem que avaliar muito mais, avaliar o carro muito mais, as condições de lataria, pintura, de mecânica, de tabela FIPE, de preço de mercado, né, pneu, tudo. É um conjunto. Por quê? Você vai comprar o carro, lá tem as taxas para pagar, né? 5% leiloeiro, mais as taxas de manutenção lá. Você tem que, alguma coisinha ou outra, sempre tem que colocar uma bateria, um pneu, uma pastilha de freio, alguma coisinha você vai ter que fazer muitas das vezes, né? Dependendo do ano que você comprar o carro e da quilometragem que ele está. Então tem que ser avaliado todos esses pontos que eu passei aí. Preço, tabela, mecânica, funilaria, pintura, o preço que o carro está lá de lance mínimo, o preço que já está no lance lá, né? Já está lá em cima quando estão as pessoas ali dando lance. Você não pode se empolgar, você tem que ser bem ali comedido, tem que ser bem tranquilo nessa hora de comprar o carro. Se você se empolgar, você comete erro. Então, pessoal, compensa. Para mim, compensou na época. Eu ganhei dinheiro com ele, compensou. Entendeu? No meu caso, avalie bem o que eu falei. Eu estou dando aqui só uma ideia, né? Passando uma experiência. Aí você tem que fazer do jeito que você acha que deve fazer. Beleza, pessoal? Tomara que vocês gostem do vídeo aí, vocês analisem bem o que eu falei e se forem comprar um carro de leilão, hoje está diferente, hoje é só online, é mais difícil, porque você não vê o carro, é só fotos, entendeu? E é mais complicado comprar um carro por foto. Por foto você vê o carro está lindo e maravilhoso, chega a ter um risco, tem um amassado, tem um negocinho ali que vai ter que mexer, então é difícil. Mas não é impossível achar um carro bom comprando dessa forma, mas eu prefiro o presencial. Então para mim valeu a pena porque eu não perdi dinheiro, lucrei e ainda utilizei o carro. Beleza, pessoal? Então fiquem todos com Deus, espero que vocês curtem aí o vídeo e se inscrevam no canal, aciona o sininho lá para quando eu começar a colocar mais vídeos do Uber, Rappi, iFood, todas as coisas que eu faço, caminhão, todos os trabalhos que eu faço, eu vou colocando alguma coisinha ou outra. Tem outro vídeo também do Logan também que eu comprei em 2008 também, Flex, 1.6, mesma motorização, 8 válvulas, motor K7M, que é esse motor aí, desse Sandero também. E é isso daí, fui. 2.000 mais ou menos, peraí, fazer as contas, ei cara. Não, Luiz, corta aqui. Corta aqui. Eu fiz errado, corta aqui.